Olá pessoal, querem estar bem informados sobre tudo o que vai acontecer em Coração Indomável? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu gostei. E lembrando, o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Ao chegar no seu quarto, Maricruz diz tudo o que aconteceu com Otávio na balada para Juanita. Em seu estúdio, Afonso pede para seus amigos que eles emprestem um quadro deles para sua exposição. Clementina diz a Afonso que Célia saiu com Mercedes depois da visita de Otávio. Ela ainda diz que, pelo ciúme de Otávio e a desconfiança de Célia, Afonso deveria deixar de fazer a pintura de Maricruz. Ele não concorda. Por telefone, Afonso diz a Elsa que o caso deles não pode ser levado adiante porque ela é uma menina. Na galeria de arte, Afonso se assusta por tanta concorrência. Célia, Clementina e Francisco observam o quadro A Dama. Doris entra e, ao ver o quadro de Maricruz, o critica. Otávio diz que Maricruz é muito bonita e Doris não deve ser hipócrita negando a beleza da rival. Aníbal escuta envaidecido as críticas positivas à sua pintura, A Liberação. Otávio enfrenta dois homens que falam do quadro de Maricruz, denegrindo e dizendo que a modelo da pintura é o novo caso de Afonso. Otávio exige que Afonso retire da exposição o quadro A Dama. Otávio, furioso, reclama com Maricruz e ofende ela e acaba saindo. Clementina comenta com Francisco sobre os elogios da imprensa sobre a exposição de Afonso e principalmente o quadro Liberação e o da Maricruz. Maricruz diz a Juanita que os melhores quadros e donos das melhores críticas foram os do Afonso, principalmente o intitulado A Dama. Em seu estúdio, Afonso serve vinho a Aníbal, o apressa a tomá-lo e oferece dinheiro pelo quadro Liberação. Aníbal se nega a vendê-lo e diz que escreverá o trabalho numa grande exposição, na qual poderá ganhar fama e muito dinheiro. Lucrécia, Leonor e Hermínia elogiam o sucesso da exposição de Afonso e parabeniza Mercedes por seu casamento com ele. Afonso se despede de Aníbal e pensa em não devolver a ele o seu quadro. Um apreciador de pintura alemão oferece uma grande quantia em dinheiro a Afonso pelo quadro Liberação. Afonso se nega a vendê-lo. Então o comprador aumenta a oferta e o diz que o quadro é um trabalho de gênio. Clementina e Maricruz ouvem que o quadro A Dama foi roubado. No quarto de hotel, Otávio, furioso, destrói o quadro A Dama. Maricruz chega ao estúdio de Afonso e escuta Aníbal que lhe pede que devolva sua obra. Afonso oferece mais dinheiro pela obra. Afonso diz a Maricruz que ofereceu uma alta quantia em dinheiro a Aníbal, porque já vendeu muitas obras. Maricruz o chama de ladrão. E Afonso diz que se ela não se aliar a ele, processará Otávio pelo roubo do quadro A Dama. Terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. Afonso diz a Maricruz que ela é uma aventureira com passado obscuro. Maricruz lhe dá uma bofetada na cara. Doris sugere a Otávio que envie os restos do quadro para Afonso. Maricruz diz a Juanita que Afonso pode chegar a acusar Otávio de haver roubado seu quadro e, se ele o fizer, todos estarão envolvidos em um grande escândalo. Por telefone, Afonso pede a Elsa que lhe dê um tempo para resolver seus problemas, posteriormente ia chamar para viajar. O agente Gimenez pergunta a Maricruz se ela tem alguma suspeita de quem roubou o retrato. Ela nega. Maricruz diz a Clementina que deixará a casa. Afonso diz a Clementina que o ex-esposo de Maricruz foi quem roubou o quadro dela. Afonso recebe junto à carta o quadro de Maricruz em pedaços. Afonso diz a Natasha que ele pode causar muitos contratempos a Maricruz e que exibirá no mesmo lugar onde estava o quadro A Dama uma nova obra intitulada A Dama Nua. Maricruz diz a Juanita que está certa que Afonso buscará se vingar dela. No quarto de Otávio, o agente Gimenez o interroga sobre o roubo do quadro A Dama. Otávio se mostra indiferente. O agente mostra a Otávio uma prova que o compromete e ele acaba confessando ser o autor do roubo. Afonso termina de pintar o quadro de Maricruz nua. O inspetor diz a Afonso que Otávio foi quem roubou seu quadro. Na galeria, Aníbal vê a obra A Dama Nua e reconhece como a melhor pintura já feita por Afonso. Clementina lê o jornal que na galeria está exposto uma nova pintura com a mesma dama, só que agora nua, e que muitos já reconheceram como a obra como uma das melhores já feita.
O comprador estrangeiro oferece uma alta quantia em dinheiro a Afonso pelo quadro A Dama. Célia diz a Clementina que o compromisso de Mercedes e Afonso está desfeito, devido a toda a polêmica em torno do novo quadro. Juanita mostra a Maricruz o jornal onde saiu a foto do seu quadro nua. Maricruz se enfurece e diz a Juanita que matará Afonso. Célia diz a Mercedes que o compromisso dela com Afonso está desfeito. Maricruz pede a Juanita que leve Lupita com Otávio e lhe diga o que planeja fazer com Afonso. Mercedes ameaça tirar sua própria vida caso Célia não permita seu casamento com Afonso. Maricruz toca a campainha com insistência no apartamento de Afonso. Aníbal tenta acalmá-la. Clementina diz a Afonso que Célia rompeu seu compromisso com Mercedes. Maricruz, furiosa, diz a Aníbal que irá procurar Afonso para matar e sai. Maricruz decide não matar Afonso, já que a culpa de tudo é de Otávio. Afonso chega no seu estúdio e Aníbal espera. Afonso veio e o convida para entrar. Aníbal entra e lhe conta toda a fúria de Maricruz. Juanita pede a Maricruz que não trabalhe em nenhum lugar que denigra como mulher. Mercedes chega à casa de Clementina e diz que fugiu porque Célia não lhe permite casar com o Afonso. Quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. Mercedes conta para Clementina que se envolveu com Afonso. Célia liga para sua amiga Clementina perguntando de sua filha. Clementina nega que ela esteja lá. Afonso confirma a venda do quadro de Aníbal. Maricruz vai até a casa de Soledade para matar a saudade. Clementina dá bronca em Afonso por ele ter ficado com Mercedes e que agora ele terá que se casar o quanto antes. Maricruz sai atrás do emprego, mas ninguém quer dar uma oportunidade a ela. Aníbal se desespera ao descobrir que o quadro não está mais na galeria e diz ao inspetor de polícia e o agente Jimenez que o ajude a procurar seu quadro Liberação. Doris diz a Otávio que roubaram um quadro de Aníbal da exposição de Afonso. O inspetor e o agente suspeitam que o roubo do quadro foi uma jogada de Afonso para gerar publicidade para a exposição. Maricruz diz a Juanita que seria melhor ir embora da cidade e que comece uma nova vida em um local onde ninguém a conheça. Doris diz a Otávio que Afonso substitui o quadro A Dama pelo quadro A Dama Nua. Otávio fica decepcionado com Maricruz. Na casa de Clementina, Célia é furiosa, diz que deixará Mercedes e Afonso se casarem, mas nunca os apoiará economicamente. Otávio pensa em matar Afonso. Afonso diz ao agente de polícia que não sabe nada sobre o quadro Liberação. O agente diz que não vale a pena mobilizar toda a polícia pela busca do quadro, já que não tem valor muito elevado. No apartamento de Afonso, Aníbal ameaça ele com uma navalha. Afonso diz que vendeu o quadro por R$150 mil e que o homem que comprou reside na Alemanha. Aníbal diz que o quadro valia mais de 300 mil. Aníbal golpeia Afonso com uma navalha e sai do apartamento. Afonso fica inconsciente no chão, ensanguentado. Otávio entra no apartamento de Afonso e o encontra morto. Ao sair, se encontra com João José. Diz a ele que Afonso está no chão, punhalado mortalmente. João José culpa Otávio pelo assassinato de Afonso. Clementina recebe por telefonema a informação da morte do seu filho e cai desmaiada. Rita diz a Francisco que acredita que Afonso está ferido em seu estúdio. Francisco e Mercedes saem. Um agente de polícia prende Otávio pelo assassinato de Afonso. Doris é informada sobre a prisão de Otávio. Maricruz diz que é culpada pelo assassinato de Afonso e é presa. Otávio diz a Doris que não está muito feliz por estar livre, pois Maricruz se declarou culpada. Juanita leva Lupita a Otávio e lhe diz que Maricruz não matou Afonso, mas declarou culpada só para salvá-lo. Clementina pede a Francisco que use todos os seus recursos para que Maricruz não saia da cadeia. Mercedes condena Maricruz pela morte de Afonso. Quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Doris propõe casamento a Otávio e ela irá contratar um bom advogado para tirar Maricruz da cadeia. Na delegacia, o advogado Navarro se apresenta a Maricruz como seu representante e diz que foi Otávio quem o contratou. Bernardo informa Maricruz que ela será transferida para um presídio de mulheres. Doris adverte Otávio que se em algum momento a chamarem ela para ser uma testemunha de acusação a Maricruz, ela irá. Perante ao juiz, Maricruz reafirma ter matado Afonso. Maricruz é transferida para o presídio de mulheres.
Otávio duvida da inocência de Maricruz. O advogado Navarro informa Otávio que Maricruz já está reclusa em um presídio de mulheres. O advogado também conclui a Otávio que o caso de Maricruz é muito difícil, pois ela mesma se declarou culpada. Dessa forma, ele apenas tentará fazer com que ela fique no menor tempo possível na cadeia. O padre Júlio mostra a Álvaro um jornal onde aparece Maricruz sendo acusada de assassinato. Na cadeia, Dominga leva Maricruz à sua cela e lembra ela que ela deve obedecer o regulamento, porque os castigos para ser rebeldes são bem severos. Álvaro decide investigar a situação de Maricruz para saber se pode ajudá-la. Perico se surpreende ao saber que Maricruz está na cadeia. Em sua cela, Carola reconhece Maricruz. Nilda promete a Mudinha que ajudará Maricruz a se livrar da cadeia, pois sabe que ela é inocente. Maricruz pede a Carola que não lhe dirija a palavra, porque não deseja ter um trato com ela. Na fazenda de Simone, José Antônio cai do cavalo e é arrastado pelo mesmo. Santa e Amador veem a cena e decidem levá-la à sua casa. Carola adverte Maricruz dizendo que não a deixará em paz. No hospital, o Dr. Guerra diz a Esther que José Antônio corre risco de vida por causa de fortes golpes que recebeu. Carola diz a Maricruz que ela também está na cadeia por assassinato. Carmela oferece ajuda a Carola para fazer a vida de Maricruz na cadeia o inferno. Cira oferece sua amizade a Maricruz. Na sua cela, Carmela pede a Maricruz um cigarro e ela nega. Teresa expulsa Carmela da sua cela. Otávio diz a Doris que irá embora com ela, Lupita e Miguelzinho se Maricruz for julgada culpada. O Dr. Guerra pede a autorização de Esther para operar José Antônio, pois acredita que ele está com hemorragia interna. Doris visita Maricruz fingindo que quer ajudá-la e lhe diz que pagará todos os horários do advogado Navarro. Sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Doris diz a Maricruz que gosta de Lupita como se ela fosse sua própria filha. Maricruz lhe diz que Lupita jamais será e pede que Doris as deixe em paz. Em sua cela, Maricruz diz não se importar que Otávio e Doris se casem, mas que jamais aceitará que Lupita fique com eles. Maria diz a Santa que irá embora do país. Doris, de fora da cadeia, vê Otávio chegar e diz que espera que Maricruz não aceite vê-lo. O Dr. Guerra diz a Esther que, em consequências do golpe sofrido, José Antônio pode ficar em uma cadeira de rodas. Maricruz pede a Teresa que diga a Otávio que não vai mais vê-la. Otávio diz a Doris que Maricruz não o recebeu e que certamente segue odiando. No refeitório da cadeia, tenta provocar Maricruz. Carola dá uma bofetada em Maricruz e Maricruz revida. Teresa aparece, a separa e tranquiliza. Dominga aconselha Maricruz que se cuide, pois Carola tem autoridade entre elas e as demais detentas. Nilda, Mudinha e Perico visita Maricruz. Esther diz a Simone que não deixará José Antônio, caso ele fique inválido, pois será um castigo para ele, e ela dividirá esse peso com ele, pois o ama. O advogado Navarro diz a Otávio que a pena menos severa para Maricruz deverá pegar de 10 anos de reclusão. Na sala de visitas, Maricruz informa o advogado que não quer mais sua defesa. Otávio se convence que Maricruz não é assassina e decide seguir visitando mesmo contra sua vontade. Aníbal confessa a Natasha que quem matou Afonso foi ele. Álvaro oferece a Maricruz sua ajuda para pagar os horários do advogado Navarro. Carola diz a Carmela o que mais quer é provocar Maricruz para que ela pareça uma presa rebelde e acaba ficando na cela de castigo. Maricruz confirma a Álvaro que quem matou Afonso foi ela. Cira afirma a Maricruz que não acredita que ela seja uma assassina e que está se sacrificando por alguém que nunca agradecerá. Aníbal diz a Natasha que não se entregará à polícia até que recupere seu quadro. Maricruz recebe Otávio e pede que ele não volte a procurá-la. Otávio diz a Maricruz que não foi ele que matou Afonso e eles se beijam. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei.